Bom dia, galerinha da Escola Estadual Professora Zenilda Gama Torres, alunos do nosso querido oitavo ano. Queremos dar sequência às nossas aulas sobre o continente americano. Nas últimas aulas, nós estudamos sobre os Estados Unidos e chegou a hora de estudar o seu vizinho mais ilustre, que é o Canadá. Então, a aula de hoje, nós estaremos abordando este maravilhoso país chamado Canadá. É um dos lugares que oferece as melhores condições de vida do mundo hoje, é o Canadá, tá certo? Nós vamos ver aqui várias características, curiosidades sobre este país tão espetacular, tá certo? Então, vamos lá. Ok, então a primeira coisa que devemos observar é sobre a posição geográfica do Canadá. Você vai ter aqui o globo terrestre e lá em cima, como poderia dizer assim, né, lá na parte de cima, ó, já próximo aqui do Polo Norte, você vai ter as terras do Canadá. Olha só, você vai ter aqui as terras do Canadá. Nós vamos explicar posteriormente, mas vocês vão perceber que essa parte norte do Canadá, ela é toda coberta de gelo. Então, ele é o segundo maior país do mundo, mas, no entanto, as suas terras não são tão favoráveis à ocupação humana e nem para o cultivo, nem para a utilização, tá bom? Então, era essa. Mas só para vocês terem uma olhada, dar uma olhada, né? A América do Norte, formada por Canadá, Estados Unidos e o México. Ok. Algumas informações, aqui vocês estão vendo mais uma vez um mapa mais ilustrativo. Você vai ter o Canadá aqui em cima, você vai ter os Estados Unidos logo aqui embaixo e o México, os três países que formam a América do Norte. Nós temos aqui o Alasca, apesar de estar tipo assim, ligado com o Canadá, mas ele pertence aos Estados Unidos. Isso é importante, essa informação. E a Groenlândia, ela não pertence nem aos Estados Unidos e nem ao Canadá, mas pertence à Finlândia, lá na Europa. Vamos lá, alguns dados específicos, dados gerais sobre o Canadá. A capital é Ottawa, é uma cidade muito importante, que é a capital do país. O tamanho do Canadá é 9.970.610 km². A população do Canadá, ela gira em torno de 35,5 milhões de habitantes, dados de 2014, mas eu tenho dados mais recentes, que daí a casa de 37 milhões de habitantes. A moeda é o dólar canadense. O nome oficial é Canadá, a nacionalidade é canadense, quem mora no Canadá é canadense. A data nacional, feriado, data da independência do país é dia 1º de julho. E a forma administrativa como o país ele se organiza são 10 províncias e 3 territórios. Se localiza na América do Norte, já vimos, tem 2 horas atrasado em relação a Brasília. Por exemplo, eu estou dando aula aqui agora às 10 horas, às 8 horas, lá no Canadá, agora que é 6 da manhã. Agora que os alunos estão levantando e tirando a sujeira do rosto, né? O clima do Canadá é um clima temperado continental, a maior parte do país. E o subpolar de montanha, região das montanhas rochosas. Sim, mostrando que existe esse clima de montanha, né? Uma região que fica nas montanhas rochosas. As cidades mais importantes do Canadá, a mais importante de todas é Toronto, temos Montreal, Vancouver, são as principais. Temos Ottawa, que é a capital, e temos também o Quebec, né, que vamos ver um pouquinho mais na frente, que é uma região que pertence ao Canadá, mas que já faz muitos anos que quer se separar, quer ser reconhecido como um país independente, porque lá eles falam francês, a cultura dele é a francesa, e o resto do país fala
a língua inglesa. Então, existe esse movimento de separação do Quebec, né? Já faz 2 vezes que a população se reúne, vão às urnas para votar se são a favor ou contra a essa separação. As últimas vezes é muito apertado o resultado, mas o todo do país prefere que o Quebec continue ligado ao Canadá, apesar de ter uma certa autonomia, né? Ok, como havia dito a vocês, né, um dado mais atual de 2019, a população vai para 37,59 milhões de habitantes, né? Aonde desse total muito alto, 61%, mais da metade, quase 60 e poucos por cento da população só vive em 2 estados, que é o estado de Toronto, que é o mais conhecido, 38% vive lá, e lá a língua predominante é o inglês, e no Quebec, que tem 23% dessa população, e a maioria lá é francesa. Então, o país tem essas 2 grandes interferências, né? Da questão de língua, de etnia, de dominação e de colonização. A taxa de mortalidade é uma das mais baixas, né, da região todinha, da América. Então, isso significa que existe uma boa qualidade de vida. Línguas oficiais. Lá existem 2 línguas oficiais, o inglês e o francês, e tem mais 2 línguas, digamos assim, oficial. Alguns autores colocam assim, o Canadá tem 4 línguas oficiais. Aí colocam o francês, o inglês, o Inukitu e o Inuinakitu. São 2 línguas nativas, são 2 línguas indígenas. Uns dizem que são 2 línguas oficiais, né? Que são o francês e o inglês, mais essas 2 línguas que são conhecidas, que são faladas no próprio país. Eu sei que existem essas 4 línguas reconhecidas lá no Canadá. Inclusive, uma boa parte da população canadense ainda hoje é descendente de índios, né? Há mais algumas informações sobre o Canadá, né? A gente já viu um pouco mais sobre isso. O tamanho do Canadá faz ele ser o 2º maior país do mundo, perdendo só para a Rússia. Então, só tem um país no mundo que é maior do que o Canadá, que é a Rússia, que tem aí por volta de 17 milhões de quilômetros quadrados. Depois, com quase 10 milhões, vem o Canadá, tá certo? Ok. A população canadense é formada por povos autóctones, um nome até complicado de se pronunciar, mas significa formado por povos de lá mesmo, povos indígenas, também de povos asiáticos, principalmente os que vieram, e depois disso nós temos principalmente os europeus, que vieram lá da Inglaterra, 40%, e da França, 25%. O Canadá, ele apresenta um dos melhores indicadores sociais do mundo. O analfabetismo praticamente é muito pequeno, taxa de mortalidade muito pequena, taxa de violência. É um país extraordinário para ser vivido. Se você quiser estudar, ganhar muito dinheiro e quiser morar num país sossegado, vá morar no Canadá, tá certo? Lá no Canadá existe um bocado de coisas que você não vai encontrar por lá, tá certo? Coisas ruins, principalmente. Vamos lá, ver um pouquinho mais sobre o Canadá, né? Então, o clima do Canadá, coisa rápida, é o clima continental frio, né? Temos também o clima polar, que é o clima mais frio do país. Tem época do Canadá que o principal problema lá do Canadá é o frio. As temperaturas muito rigorosas. Os invernos são rigorosos, como eu já havia dito, e existe essa dificuldade de ocupação e de exploração por parte do seu território, em virtude que grande parte dele passa boa parte do ano coberto de gelo, né? A formação do Canadá, no início, ela teve 2 ocupações, né? De 2 vertentes, de 2 religiões, o catolicismo e o protestantismo. O catolicismo veio para o Canadá através da França, durante o período da colonização, e o protestantismo através da língua inglesa, através dos ingleses, que os ingleses vinham fugindo da perseguição religiosa lá na Europa e vieram encontrar no Canadá um lugar sossegado, um lugar tranquilo para se viver, né? Então, esses 2 povos, eles
dois grupos de países, né? Esses dois países, eles praticamente, digamos assim, colonizaram o Canadá, tá certo? Eles dividiram o território, ficou os católicos com o chamado Baixo Canadá, que fica na atual província do Quebec, e lá boa parte da população fala o francês, né? O francês, e são de linhagem católica. Já do lado protestante, né, eles ficaram no Alto Canadá, que fica na atual província de Ontário, né? Os Estados Unidos com medo de perder, ou melhor, o Canadá com medo de perder suas terras para os Estados Unidos, disse, vamos acabar com essas disputas aqui, essas divisões, vamos formar um país só, que a gente se torna mais unido e mais forte. Foi aí onde foi criado a Federação do Canadá. Como eu já havia dito, né, no Quebec, e eu já expliquei um pouco sobre isso, é uma região que, na verdade, existe a região, a província chamada de Quebec, e tem as cidades de Quebec, né, que é a capital dessa província. Ela se tornou, desde a sua origem, ela tem o coração francês, ela almeja um dia uma separação, que fica ali na região ali do Rio São Lourenço, e até os grandes lagos, né, que são aquelas regiões onde tem lagos que são muito utilizados para o cultivo, a utilização da água ali, né, os lagos como o Ontário, o Michigan, o Erie, o Huron, tá certo? Então, de um modo geral, esse povo, né, dessa região, até hoje eles almejam essa colonização, melhor, essa separação do Canadá, né? Ela é uma colônia francesa, né? E os ingleses começaram a explorar os territórios vizinhos, como nós já havíamos dito, né? Então, o Canadá, ele apresenta um crescimento econômico bastante razoável depois da Segunda Guerra Mundial, né? Foi quando o Canadá ele começa a crescer mais economicamente. Sobre a questão industrial do Canadá, o Canadá é muito dependente ainda da indústria dos Estados Unidos, né? Possui uma estrutura industrial completa, com destaque para a indústria mecânica e química. Essas duas áreas é destaque lá. Mas são indústrias muito influenciadas pelos Estados Unidos, né? A região dos Grandes Lagos, diretamente relacionada com o Vale do Rio São Lourenço, é a região mais industrializada e urbanizada do país, tá bom? A Ontário e o Quebec, mais uma vez, as duas regiões, enquanto uma apresenta o padrão de vida mais elevado, a de Ontário, que é aquele lado mais protestante, aquele lado mais inglês, e o Quebec possui indústrias mais modernas do país, e o Quebec, que é aquele lado mais francês, ele é mais dependente de Ontário, e é mais atrasada, digamos assim, né? Mas tem uma indústria interessante. Olha só um dado importante, cerca de 84,1% das exportações do Canadá são destinadas para os Estados Unidos, país do qual importa aproximadamente 58% das suas mercadorias. Pastor, eu não estou mais lembrando a diferença de exportação para importação. Então, quando um país ele vende, ele está exportando. Quando ele compra, ele está importando. Então, 84% de tudo aquilo que o Canadá ele vende para os Estados Unidos. E 58% daquilo que ele compra dos Estados Unidos. Por isso que ele é muito dependente, é muito ligado com os Estados Unidos. Além disso, as empresas norte-americanas dominam vários setores da economia canadense, como eu já havia dito a vocês, né? Para vocês terem ideia, os investimentos dessas empresas vão desde a exploração dos recursos do subsolo até produção automobilística e também eletroeletrônica. Então, era como se o Canadá fosse dependente dessa proximidade com os Estados Unidos, que de besta não é nada. Os Estados Unidos não dão nada de graça a ninguém. Então, nessa transação com o Canadá, ela mesma, a própria economia norte-americana, ela é beneficiada, tá certo?
O elevado nível de vida e a intensa relação com os Estados Unidos, no século XX, né, o Canadá conquistou um alto padrão de desenvolvimento econômico e social. É evidente também que o Canadá ele sai ganhando nessa história. Olha só, um forte investimento do Estado em educação e saúde. Então, educação e saúde do Canadá são excelentes. Um ritmo de crescimento econômico muito superior ao crescimento populacional. Você não vai ter no Canadá favela, gente pedindo dinheiro na rua, você não vai encontrar isso não. E bons investimentos dos números de recursos naturais presentes em seu extenso território. Em virtude disso, a população do país desfruta de um dos melhores padrões de vida do planeta, tá certo? Inclusive eu tenho uma ovelha, né, crente aqui da Igreja Batista que mora no Canadá. Algumas vezes ela vem nos visitar e traz algumas lembranças, conta um pouco sobre a história do país. Em outras oportunidades, nós já tivemos uma aula online, uma aula virtual, ela lá no Canadá e nós aqui na Escola Zenil da Gama, né? Então, assim, é um país extraordinário, né? É um país extraordinário. É um povo também meio que antipático. Você não vai encontrar no Canadá as pessoas passando pela rua, falando umas com as outras. É um pessoal muito metido com eles mesmos. Essa ideia mesmo de cachorrada, de brincar, de se abraçar, de se beijar, se falar com todo mundo, isso é coisa do povo brasileiro. Uma das coisas que mais encanta os estrangeiros no Brasil é a simpatia do povo brasileiro, né? A economia do Canadá, dando continuidade, nós temos também o extrativismo, que acontece com a extração da madeira, desse tipo de vegetação lá que é chamada taiga. Você vê grandes blocos de madeiras que são utilizados para celulose, né? Eu sei que grande parte dessa madeira ela é certificada, mas o Canadá ele sofre com o desmatamento. E na agricultura nós temos os cereais e também nós temos as frutas, os cereais, com destaque para o trigo, tá certo? Por hoje é só curtir, vamos combinar de novo, tá certo? Então até a próxima aula e que Deus nos abençoe grandemente.